Estarei falando sobre esse tema escatológico, a volta de Jesus. Hoje é um dia oportuno, como qualquer outro, mas sempre dia de Santa Ceia. A Santa Ceia nos convida à eternidade, nos convida, nos lembra da volta de Cristo. A gente vai ler inicialmente esse texto de Hebreus e mais para frente abriremos a Bíblia em Apocalipse 21, no terceiro ponto da mensagem. Vamos lendo a partir do verso 8. Eu estou aqui abrindo o computador, mas é tempo que abre. Vamos fazer a leitura, então, do verso 8 em diante. Pensando nisso, na escatologia, vamos olhar para o exemplo de Abraão, que mesmo no Antigo Testamento, ele já vislumbrava não somente a Canaã, a terra prometida, que Deus lhe prometeu, mas ele pensava numa pátria superior, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Já Abraão era assim. Abraão, Isaac e Jacó receberam a mesma promessa, a mesma fé. Os cristãos do Antigo Testamento tinham essa expectativa. Mesmo a terra, claro que eles queriam uma terra, Deus prometeu, tira Abraão, né, da sua parentela, lá de Uz. Eles queriam a terra. Da mesma forma, nós queremos trabalho, nós queremos cultura, nós vivemos, nós trabalhamos, construímos nossas casas, mas há algo maior do que tudo isso que Deus nos permite viver, que Deus nos quer assim, vivendo, trabalhando, mas com algo superior em nosso coração. Vamos ler, então, nessa perspectiva, com esse olhar escatológico. Vamos ler juntos? Eu lerei os versos pares e peço que os irmãos leiam os versos ímpares. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado descuidado, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aí, irmãos, até o verso anterior. Cadê Timóteo? Eu vou pedir ajuda para ele abrir aqui o computador, que eu não estou conseguindo. Timóteo. Já o outro computador fez isso comigo hoje também, já agora é esse. Por favor, filho, tenta abrir. Enquanto isso, eu vou pregando o que eu me lembro aqui, depois eu volto ali ao esboço. Então, esse assunto, né, escatológico, como é importante nós
pensarmos sobre isso também. O que é que nós cremos como igreja? Nós cremos que o Senhor um dia voltará? Sim, nós cremos. Cremos no arrebatamento? Sim. Cremos no juízo final? Cremos na vida eterna? Sim. A igreja primitiva cria, toda a história da igreja, e isso na reforma foi mais organizado, de tal forma que todos os cristãos têm essa doutrina como fundamental e importante. O Senhor um dia voltará. No entanto, há divergências de quando, como nós seremos arrebatados primeiro, depois de alguns anos, o Senhor virá nos buscar. Como será? O milênio é literal ou não? Existem essas divergências. No entanto, acredita-se que o Senhor voltará, é claro. E nós, da Igreja Presbiteriana, acreditamos que serão eventos bem próximos um dos outros. Acreditamos também que o milênio não é literal, mas nós já estamos vivendo desde que Cristo veio a essa terra. O reino de Deus está entre vós. Então é um milênio que é verdadeiro, não é porque ele é invisível que não é verdade. Nós somos participantes. Por causa do Evangelho, por causa de Cristo, o reino de Deus já está em nosso meio. Nossas vidas já estão sendo transformadas, já temos o Espírito Santo e aguardamos a consumação desse reino. Quando o Senhor voltará, o juízo final, a vida eterna. Nossa vida não deve ser baseada só nas coisas desse mundo, porque tudo passará como a Eva. Então, a escatologia, né? Diante desses acontecimentos que a gente vê, por exemplo, essa guerra, essa luta aí de Israel e a Palestina, tudo mais, como eu estava até conversando com o diácono Ivando um pouco sobre isso, não é? A gente fica logo pensando, não é? Será que Jesus está voltando? É Israel e tudo mais. É verdade que a Bíblia diz que quando houverem guerras, rumores de guerras, nações contra nações, isso apontam para o fim. Não quer dizer que é o fim. Israel, será que tudo depende de Israel lá, o país Israel? Não, claro que ele também faz parte. Israel, desde o Antigo Testamento, um povo privilegiado, teve a lei, os profetas, Moisés, Jesus Cristo veio no meio deles. A gente não pode descartar Israel, mas também não podemos dar uma importância maior do que ele tem. Hoje em dia, por causa de Cristo, a parede de separação que havia entre judeus e gentios foi quebrada. Então, todos os povos são chamados ao arrependimento, não somente Israel. Ele tem o papel dele, Deus tem o tempo de chamar Israel ao arrependimento e, na verdade, continua chamando através de Cristo. Obrigado, meu filho. Muito bem. Um dia eu aprendo, um dia eu aprendo. Então, o Senhor, sim, Israel, né? Deus tem o plano para Israel? Tem. Israel não foi descartado, mas nós fomos enxertados em Israel, né? A videira falsa, nós fomos enxertados, então, de tal forma que é só um povo. Todas as nações são chamadas ao arrependimento, não só mais Israel como nação. Por isso que, às vezes, há exageros escatológicos, né? Pessoas que dão valor demais a Israel, ou igrejas que falam demais em Israel, as suas decorações são candelabros, são símbolos da antiga aliança, que são sombra. Eles têm a sua importância, mas apontavam para Cristo. Nós vivemos nessa época que Cristo é suficiente. Todos nós somos chamados ao arrependimento, inclusive a nação de Israel. De tal forma que nós devemos orar, sim, pela paz de Israel, pela paz de todas as nações. E lembrar que o Israel de Deus somos nós, é toda a igreja. Judeus convertidos, gentios convertidos formam o corpo de Cristo. Nesse texto que nós vimos, mostra a história de Abraão, né? Que Deus derramou graça na vida de Abraão. Não que ele seja melhor do que qualquer um outro, mas foi uma escolha soberana de Deus. Cada texto da Bíblia, seja do Antigo Testamento ou do Novo, nós devemos ver que Deus está ali por trás, trabalhando, salvando,
É como alguns autores defendem, há uma história da redenção por trás de cada narrativa bíblica, por trás de cada página. Deus está ali na mesma história, salvando, conduzindo, cumprindo promessas. Então, o destaque não é para Abraão, mas é para o Deus de Abraão, o Deus da igreja, o Deus que prometeu, que nos criou. Nós caímos, a raça humana caiu, mas há uma redenção, há um final glorioso. Nós um dia seremos transformados, chegaremos na eternidade e Deus não se esqueceu disso. Ele está cumprindo em Abraão, em Isaac, em Jacó, em toda a palavra de Deus, a promessa que ele fez desde o início. Então nós um dia chegaremos na consumação, um dia seremos plenamente transformados. Aqui Deus usou Abraão. A glória nunca é do homem, nem mesmo de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Abraão é um exemplo do que Deus estava fazendo ali no seu povo. E Cristo é visto. Quem é o descendente de Abraão? Não é Isaac na carne, mas é o descendente espiritual, que é Cristo, da linhagem de Davi. Então é essa história que nós devemos estar bem atentos. Não é para Isaac, não é para Abraão, não, mas é Cristo está ali em cada história prometida e no cumprimento dela. Deus estava cumprindo o seu plano de redenção, apontando para a consumação, e diante disso nós devemos desejar esse dia, essa consumação. Será que nós desejamos esse dia que nos encontraremos com o Senhor de forma definitiva, de forma plena? Hoje mesmo, acho que foi aqui na igreja, a gente cantando louvores e eu lembrando, de momentos felizes na presença de Deus. É todo dia, mas tem aqueles momentos que a gente prova de uma forma maior da graça, da presença do Espírito Santo. E eu fazendo essa comparação, eu digo, Senhor, quando chegar esse dia que eu vou me encontrar contigo de forma definitiva, será plena luz, plena liberdade, plena adoração. Nós não podemos esquecer disso. Desejar que chegue esse dia. Aquele dia que talvez nós nos convertemos ou que nós sentimos uma graça maior. Isso vai ser por toda a eternidade, muito mais, nós não podemos esquecer. Devemos desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. No texto que foi lido, aí de Hebreus 11, verso 20, 8 em diante, nós vamos tirar algumas lições. A primeira delas é que Abraão teve fé. Ele foi obediente. Da mesma forma, Deus nos quer vivendo uma vida de fé e obediência enquanto esperamos a sua volta. O justo viverá pela fé. Nós devemos obedecer como Abraão obedeceu. Segundo lugar, Abraão habitou como peregrino, deixou a casa de seus pais, a casa de seu pai. Antes mesmo de seu pai morrer, ele deixou. E ele segue obedecendo, ele mora, ele peregrina no meio de estrangeiros, no meio de gentios, sendo sal, sendo luz, sendo perseguido, sendo obediente, e Deus ali cumprindo a promessa que fez a Abraão. A promessa que não era só de Abraão, mas todo o povo de Deus ali, Deus estava cumprindo para o seu povo a promessa. Abraão habitou como peregrino, também nós somos peregrinos nessa terra. Não podemos esquecer disso. Somos peregrinos, ainda não chegamos no lugar definitivo. Somos peregrinos, sofremos, há uma batalha diária, há conflitos para que nós possamos ser obedientes, para permanecer na fé, há desafios, há sofrimentos, sofremos na carne, há luta no mundo, há lutas internas, somos ainda peregrinos, o céu ainda não chegou. Abraão viveu assim como peregrino e nós somos chamados a também viver. O céu ainda não é aqui. Em terceiro lugar, Abraão olhou além da Canaã terrena. Eles queriam uma terra, sim, Deus prometeu, mas Abraão sabia que Deus tinha muito mais para realizar. Não era só uma terra, não era só uma nação, mas era a cidade celestial, que esse texto nos informa que Abraão já pensava nisso naquela época e nós devemos imitá-lo na fé também. Então, vamos ao primeiro ponto. Abraão teve fé e foi obediente. O verso 8, lido, diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia, meus irmãos. Por isso que é chamado pai da fé.
Deus o capacitou, chamado de Deus. Foi pela fé. Deus nos quer andando pela fé, crendo, dependendo. Como é que nossa fé cresce? É lendo a palavra, não tem outra coisa, é lendo, é orando, é buscando a Deus, é assim que nossa fé cresce, não tem outra forma. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O texto lá de Gênesis 12 vai dizer que Abraão, ele deixou, ou melhor, ficou clara a fé de Abraão lá no texto de Gênesis 12, quando ele deixou Ur, em obediência à ordem do Senhor, antes mesmo do seu pai morrer, deixando a segurança de sua família ou sua terra. Então, a fé de Abraão foi comprovada quando ele obedece. Será que foi fácil para ele deixar o pai, deixar a cidade, deixar o conforto, sai para um lugar que ele não sabia nem onde era? Deus foi revelando a cada passo, a cada lugar que ele chegava, a cada cidade, Deus ia mostrando, confirmando e revelando qual seria essa terra. Então, a fé, ela é comprovada pela prática da obediência. Não adianta só dizer, eu tenho fé, tem que provar, tem que obedecer. Aí sim, a nossa fé é confirmada. Não adianta só dizer que tem fé, tem que viver, tem que praticar, tem que obedecer. Ele deixa Ur em obediência antes do seu pai morrer, né? Que coragem, que ousadia, que obediência, talvez como filho, né? Quem vai cuidar do meu pai? Todas as perguntas naturais, mas ele obedeceu. Nos faz lembrar que Jesus Cristo disse, né? Que aquele que amar pai, mãe, irmãos ou qualquer outra coisa mais do que o reino de Deus não é digno. Então, mesmo naquela época já era assim. A gente tem que amar a Deus. A nossa fé em Deus é maior do que qualquer relação humana, até mesmo parentesco, humanos. Não é para a gente abandonar os pais, nem deixar de honrar ou cuidar deles. Não é isso, é outra questão. Mas aqui é um chamado específico do Senhor para Abraão e para o seu povo. Ele obedece. Lá no texto de Gênesis, tem algumas palavras que eu quero dizer. Gênesis 12, quando diz assim, sai, literalmente, diz alguns autores, significa separe-se, saia sozinho se for necessário. Olha como isso tem sentido para nós hoje. Isso é viver como Abraão viveu. Às vezes é necessário a gente sair, obedecer, separar-se do pecado. Mesmo que seja sozinho, tenha coragem, obedeça, ainda que você vá sofrer solidão. Isso é uma vida de obediência e fé. Também, nós devemos lembrar que a cultura dos cananeus estava corrompida. Como isso é importante para nós hoje? A cultura que Abraão vivia lá em Ur era idólatra, era uma cultura corrompida. Parece com o nosso mundo hoje. Por isso que nós somos peregrinos. O mundo é corrompido. Os desafios para nós são semelhantes ao de Abraão. Nesse sentido, devemos sair do pecado, sair do conforto, sair da cultura pecaminosa, se assim for necessário, e de fato é. Verso 2, lá de Gênesis 12, diz, te engrandecerei o nome. Deus prometeu a Abraão, te engrandecerei o nome. Nos faz lembrar, diz os comentaristas, que lá em Gênesis mesmo, quando o homem quis ser independente de Deus, quis construir a Torre de Babel, quis engrandecer-se sozinho, construindo na própria força, e Deus não permitiu. Já aqui, Abraão se humilhando, obedecendo, sem estar querendo nem isso, Deus diz, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. Como é interessante a gente fazer essa comparação. Quando o homem quer se exaltar, Deus não permite. Os primeiros queriam construir Babel para o engrandecimento, para o orgulho humano, aí Deus quebranta eles, eles são humilhados. Já Abraão não, obedece, tem fé, não está procurando grandes coisas, aí Deus diz, eu vou te abençoar, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que exemplo, para que quem quer andar em fé tem que andar assim, em submissão, buscando a glória de Deus, e Deus mesmo vai lhe dar o que desejar, vai colocar na sua mão o que desejar. Então busque a Deus em primeiro lugar, obedeça, tenha fé, que o resto
Deus dá força, Deus dá graça e Deus é que faz a obra. Nós aprendemos isso com Abraão. Abraão não vivia buscando a glória dele, o nome dele. Ele apenas obedeceu, se sujeitou e Deus mesmo colocou nas suas mãos tantas promessas maravilhosas. A parte dele era obedecer e acreditar, ter fé e andar perto do Senhor, ser amigo de Deus, como diz as Escrituras. Assim deve ser para cada um de nós. Aqui Deus concede graciosamente a sua soberana força e graça, porque Abraão se humilhou, Abraão creu e Deus proveu a força e a graça necessária. Mesmo lá em Gênesis 12, o clímax é posto em Jesus Cristo, o verdadeiro descendente, ou melhor, verdadeira semente de Abraão. Falada lá em Gálatas 3,16. Segundo ponto, meus irmãos. Agora no verso 9 aí de Hebreus. Abraão habitou como peregrino. Também somos peregrinos. Vamos dar uma olhadinha no verso 9 novamente. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. É apenas isso, né? A vida deles nos mostra a peregrinação, quantas vezes ali os desafios em terra estranha, em povo estranho, perseguições, quantas vezes governantes queriam perseguir Abraão, Isaque, Jacó, e eles ali como peregrinos, mas Deus sempre defendeu, Deus sempre abençoou, Deus sempre protegeu. Essa peregrinação ali de Abraão, cada lugar, Deus confirmava, Deus falava, quando ele estava desanimado, Deus mostrava, Deus trazia uma nova promessa, ele era fortificado dando glória a Deus, assim ele foi entendendo a vontade de Deus, que não foi num dia só, foi um processo de peregrinação, e ele foi entendendo e obedecendo cada vez mais. Assim também é conosco, meus irmãos, um processo de obediência, um processo de que Deus vai nos santificando, somos peregrinos, mas Deus aquece o nosso coração e nós cumpriremos também a vontade dele, como Abraão cumpriu. Terceiro lugar, Abraão olhou para além da Canaã terrena, versos 10, depois 14 a 16. O que é que diz o verso 10? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso era o que fortalecia Abraão. Ele tinha os olhos em algo superior, ele aguardava essa cidade, ele aguardava a pátria celestial, isso fortalecia, isso tirava os olhos dele das perseguições, das lutas, havia algo maior, ele olhava pela fé. Ele aguardava essa cidade que tem fundamentos. Deus é o arquiteto e edificador. Como não é diferente para nós? Esse é o centro da nossa vida. Trabalhamos, brincamos, comemos, devemos fazer tudo para a glória de Deus, mas sem perder isso de vista. Há algo maior. Não devo me envolver, me deixar dominar só com as coisas dessa terra, porque a Bíblia diz que se fizermos isso, somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nós sabemos que não é assim. Há algo maior. Devemos sim estudar, desenvolver nossa vida, porque foi Deus que planejou a vida assim. Mas algo superior deve estar em nosso coração, como era na vida de Abraão. Versos 14 a 16 também nos dizem: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Quero destacar, Deus não se envergonha de pessoas assim como Abraão. Deus não se envergonha do seu povo, quando o povo crê, obedece e sabe qual é o seu final. E também Deus lhe preparou uma cidade. Deus
Abraão sabia disso, nós sabemos. O Senhor preparou uma cidade para nós. Nós não podemos esquecer disso. É uma cidade celestial que o Senhor preparou. Abraão também esperava uma cidade celestial superior. Os cristãos do Antigo Testamento também. Ele cria em algo maior que a Canaã terrena, a futura. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 21. Se for possível projetar, para a gente ler alguns versos juntos. Vamos, nesse momento, dar uma olhada, nessa visão do apóstolo João, que viu a cidade celestial. Abraão viu pela fé, e João, pelo Espírito, viu, contemplou, colocou em linguagens simbólicas. O Apocalipse tem muito sentido figurado, muita simbologia, uma literatura comum na época. Que interessante a gente lembrar que Apocalipse, muitas das promessas que tem aí, é o evangelho sendo repetido de forma simbólica, mas era o mesmo evangelho ali pregado pelos apóstolos. Também o mesmo evangelho pregado pelos profetas. Várias das passagens que nós vamos ler agora foram citadas pelos profetas do Antigo Testamento. Então era o mesmo evangelho sendo repetido aqui. E João viu, pelo Espírito de Deus, ele viu essa cidade, a noiva do Senhor, a igreja, o nosso futuro, a vida eterna, a cidade celestial. Então vamos dar uma olhadinha nesse terceiro ponto para esta cidade. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos, calmamente, vamos ler esse capítulo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Três portas se achavam a leste.
3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Vamos ler o capítulo. Esse é o último verso, né? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos capítulo 22, verso 1 a 5 ainda. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Amém. Trazer algumas breves lições tiradas desse capítulo aqui. Irmãos, versos aqui de Apocalipse 21, essas partes que eu vou falar são baseadas no estudo do pastor Leandro Lima, que nós já estudamos aqui na igreja. Então, nos versos 2, 8 e 11, que nós acabamos de ler, mostra o contraste da vitória da noiva e a derrota da falsa igreja. Isso é confortador. Um dia a verdadeira igreja será vencedora. Isso tudo que lemos aí será verdade para a igreja verdadeira, a noiva de Cristo. No entanto, a derrota da falsa igreja, a Babilônia, que representa toda mentira, toda falsa religião, a parte que lhes cabe é no lago de fogo. Nós não podemos esquecer disso. É a vitória da noiva, a vitória da igreja, a derrota de todo o mal, de toda a Babilônia, de tudo que é humano, de tudo que é satânico. Nós podemos crer nisso. Esse mundo, toda injustiça, todo pecado, um dia será julgado por Deus. Isso é
confortador. É terrível para os ímpios, mas é confortador para a igreja. A noiva, a vitória da noiva aqui está mostrada numa simbologia. A meretriz é adornada, que é a falsa igreja, a Babilônia, a meretriz, é adornada com a glória do mundo. Interessante aqui um comentário que diz o seguinte, que haviam crentes nas igrejas, nas 7 igrejas aqui de Apocalipse, que pensavam que poderiam servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Isso é tão interessante, nós podemos cair nessa armadilha. E esse texto mostra a diferença. O que é mundano, o que é pecado, será julgado, não há comunhão. Não há como servir a Deus e servir a carne, ao pecado, ao mundo. Um dia haverá separação definitiva. Esse texto nos adverte a isso. Nós não podemos hoje pensar que podemos servir o pecado e servir a Deus. Não, temos que nos posicionar. A meretriz, como já disse, é adornada com a glória do mundo. A glória do mundo passará. São descritas, ou melhor, a noiva, ela é adornada com a glória de Deus. Que diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. A noiva possui a glória de Deus sobre ela. Assim como a cidade também. Ela tem a glória de Deus, porque ela pertence a Deus. Bem como o mundo, a meretriz, a sua glória maligna, a sua glória passará. A meretriz é blasfema e depravada, a noiva é santa. Versos 3 e 4. Deus cumpre a promessa feita a Abraão e a todos os que creem como Abraão. Que coisa linda, não é, irmãos? João viu que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, Jacó, prometeu a sua igreja. João viu, Deus cumprirá, é verdade. Um dia nós pisaremos essa cidade que Abraão peregrinou, que Abraão esperou essa cidade celestial. Deus cumpre nos versos 3 e 4, quando diz que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, enxugará toda lágrima, a morte já não existirá, nem pranto nem dor haverá, porque as primeiras coisas já passaram. Versos 12 a 14, a muralha e as portas da cidade. Interessante, porque o texto nos mostra essa ligação da igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo, a continuidade, as portas, a muralha, né, os apóstolos, os profetas. Então é uma só igreja, um só Senhor. Cristo quebrou a parede de separação. No céu, todos os salvos, os eleitos estarão unidos, como diz aí versos 12 a 14. A muralha, as portas da cidade representam apóstolos, representam os profetas do Antigo Testamento, nos lembrando que é só um povo de Deus ali unidos através do sacrifício de Cristo. É o relacionamento entre a igreja antiga do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Versos 15 a 17 mostram as medidas da cidade, né, de forma simbólica. É um grande quadrado gigantesco que representa a cidade, a mesma altura, mesmo comprimento. Não é difícil da gente imaginar, mas é uma representatividade da perfeição da igreja. A igreja é a muralha, ou melhor, as medidas da cidade, nesse grande cubo, nos faz lembrar do Santo dos Santos, do tabernáculo, também do templo, e provavelmente, de forma simbólica, apontam para a presença de Deus. Assim como ali no tabernáculo, no Santo do Santo dos Santos, era onde a presença de Deus se derramava. No templo também. É como se dissesse, no céu, todo o céu está cheio da glória de Deus. Não só um lugar do céu, mas toda a cidade vai ser um Santo dos Santos eterno, a glória de Deus, a presença de Deus em qualquer lugar da cidade. As portas estarão abertas, né? Estarão abertas para os que creem, nunca se fecharão. Nunca se fecharão. Os céus estão abertos para nós por causa de Cristo.
Versos 22 a 25, o templo. Lá não haverá templo, como nós temos aqui, né? Hoje em dia, nas cidades, a primeira coisa que a gente vê numa cidade do interior é um templo, as grandes cidades. Lá não há necessidade, há a glória de Deus. Deus está presente. Deus é maior do que o templo, nem sol para clarear. A presença de Deus será eterna, o serviremos por toda a eternidade. Versos 22, ou melhor, capítulo 22, versos 1 a 5, nós lemos aí, fala sobre o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, quer dizer, parece com o jardim do Éden, dando o seu fruto, nunca mais haverá qualquer maldição. Será que nós desejamos por esse dia que nunca mais haverá dor, nem maldição nenhuma? Serviremos ao Senhor para sempre, ao Cordeiro, contemplaremos a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Não haverá mais noite, nem precisaremos de luz da candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, finalizando, meus irmãos, parece essa cena final aqui com um jardim, que agora não é só jardim, mas que é uma cidade, que tem praça, que tem rio, mas é a consumação. Começa com um jardim e termina numa cidade desenvolvida, é uma cidade cheia da glória de Deus. Então, isso aponta para o nosso fim. Deus tem muito para realizar, Deus tem realizado a sua obra através dos tempos, da história, e haverá o dia final dessas coisas, o dia pleno. Nós chegaremos nessa cidade, chegaremos. Então, o jardim, do jardim à cidade desenvolvida, ou seja, a plena comunhão com Deus, o final da história da redenção. Estaremos ali no lugar onde não haverá mais maldição. Amém. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz. Façamos uma oração, irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Converse com Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu desejo esse dia em que provaremos da tua presença de forma plena, para sempre, Senhor. Ó Senhor, que essas verdades possam estar no nosso coração cada dia, esperando esse grande dia, ao trabalharmos, ao nos divertirmos, Senhor, ao vivermos a vida que o Senhor nos deu, mas com essa verdade maior em nossos corações, esperando a consumação, esperando o arrebatamento, esperando a volta de Cristo, o julgamento final. Não nos deixa, Senhor, nos enganar com a glória deste mundo, que é passageira, que é diabólica, que é satânica, que é má, que é enganosa, Senhor. Livra-nos, ó Pai, porque um dia haverá diferença, a noiva receberá a sua vitória plena. A noiva, Senhor, santificada por Cristo, provará daquilo que olho não viu, Senhor, mas está preparado para aqueles que te amam. Não nos deixa, Senhor, nos enganar, porque a Babilônia será destruída, Senhor. A glória dessa terra passará, o pecado não vale a pena. Nos ajuda a focar como Abraão, Senhor, numa pátria superior. Dá-nos um coração obediente, fortalece a nossa fé pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito. Queremos estar fortes como o Senhor fez Abraão forte, não nele mesmo, mas na tua graça na vida dele, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós desejamos esse dia, nós cremos na tua revelação e hoje na Santa Ceia
a tua palavra nos chama, nos aponta também para a volta de Cristo, até que Ele venha, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Amém.